concepção psicológica da culpabilidade, ou a teoria psicológica da culpabilidade? Psicológica normativa, normativa pura. Uma cirurgia conjunta, participa o cirurgião, a enfermeira, o anestesista. Essa cirurgia foi feita sem condições de segurança. Digamos que o cirurgião não lavou as mãos antes de começar, ou não foi com a luva, enfim. Todos os participantes dessa cirurgia são responsáveis conjuntamente por esse risco juridicamente desaprovado. A senhora acha que pode haver legítima defesa de uma agressão por omissão? Alô, jurista, bem-vindo ao melhor canal de conteúdo jurídico do YouTube. Aqui você aprende entendendo e não decorando. Vamos ver agora a candidata Vitória Chamas. Ela foi a primeira colocada na prova da Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agora é a avaliação oral na matéria de Direito Penal. Vamos analisar as respostas dela. Agora, coloque aqui nos comentários para mim. Você conseguiria responder as questões que ela respondeu? Quais seriam as suas respostas? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de dar o like, assinar o canal e ativar o sininho para mais notificações de vídeos. Vamos lá. O que é a concepção psicológica da culpabilidade, ou a teoria psicológica da culpabilidade? Excelência, a concepção de culpabilidade foi evoluindo ao longo dos anos, juntamente com a ideia analítica do delito. Inicialmente, nós tínhamos sim uma concepção psicológica da culpabilidade, que envolvia apenas um vínculo psicológico entre o agente e o cometimento daquele crime. Então, havia ali na culpabilidade apenas elementos psicológicos, como, por exemplo, o dolo, e a imputabilidade não estava dentro dessa concepção, porque ficaria num sistema... Estou satisfeito. Psicológico normativo. Sim, excelência. Já no sistema psicológico, na ideia psicológica normativa, vinculado ao sistema neoclássico de delito, em que nós tínhamos, sim, ainda um vínculo psicológico, representado pelo dolo também ali, mas, no entanto, foi adicionado uma ideia normativa que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, que só poderia ter a culpabilidade quando ali estivesse o agente numa situação normal. Ok. Não se poderia... Normativa pura. Já na teoria, na concepção normativa pura, houve uma exclusão total da concepção psicológica, dos elementos psicológicos. Isso porque, já no sistema finalista, o dolo ele foi deslocado da culpabilidade para a tipicidade, então, estando ali em outro substrato do delito. Assim sendo, nessa concepção normativa pura, nós tínhamos apenas a ideia de potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, apenas ideias normativas. Isso também... Funcionalista. Excelência, quanto ao funcionalismo, há alguns funcionalismos, na verdade, não é uma ideia única, né? O funcionalismo ele se caracteriza principalmente por uma evolução a partir do finalismo, uma repressão, uma aversão às ideias finalistas. No entanto, nós temos alguns funcionalismos. No funcionalismo de Roxin, por exemplo, a concepção de culpabilidade envolvia a ideia, na verdade, uma ideia de reprovabilidade da conduta. Era uma ideia mais ampla, em que deveria ser analisado tanto os elementos da culpabilidade trazidos pelo finalismo, como também a ideia de necessidade da pena, daquela pena necessitar ser, de fato, aplicada. Ok, estou satisfeito. Segunda questão. Uma cirurgia conjunta, na qual, ou seja, participa o cirurgião, a enfermeira, o anestesista, enfim, toda uma equipe fazendo uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita sem condições de segurança. Digamos que o cirurgião não lavou as mãos antes de começar, ou não foi com a luva, enfim. Tá certo? Todos os responsáveis, todos os participantes dessa cirurgia são responsáveis conjuntamente por esse risco juridicamente desaprovado? Excelência, no caso citado, teria ali a ideia do princípio da confiança seria incidente nessa situação, em que há a ideia que, de fato, inicialmente, há, numa situação dessa complexa, em que cada um responde pelo aquele risco desaprovado que criou e, na nossa convivência em sociedade moderna, como é o caso de uma cirurgia, em que há uma relação complexa entre os envolvidos, há uma confiança de que os demais irão, sim, comportar de acordo com o que lhe é esperado, como no caso de um cirurgião é esperado por parte da enfermeira, é esperado por parte do anestesista que aquele cirurgião lave as mãos.
Então, eles não têm necessariamente uma responsabilidade por aquela violação que ele trouxe. Então, o princípio da confiança, nesse sentido, funciona como uma exclusão do nexo aí, eles não seriam responsabilizados. Se esse risco juridicamente desaprovado fosse praticado agora não pelo cirurgião-chefe, mas pela enfermeira, isso muda alguma coisa na sua resposta? Sim, Excelência, porque de fato a doutrina traz que, no caso do princípio da confiança, esse não pode ser aplicado em duas situações. Em uma situação em que haja uma percepção concreta por parte da outra pessoa que aquela pessoa não pode ser confiada, então se ele apresenta ali algum comportamento que já é desviante, que já demonstra que ele não pode ser confiável para aquela atitude, ou também quando aquela outra pessoa ela tem um dever de supervisão. Então, havendo aí um dever de supervisão, não pode também ser aplicado o princípio da confiança como uma exclusão da imputabilidade. Ok, estou satisfeito. O senhor acha que pode haver legítima defesa de uma agressão por omissão? Um empregado que, numa região rural distante, que não recebe o salário, mora numa região distante, tem uma família, mas o empregador para de pagá-lo, e ele vai entrando na miséria, e por estar na miséria, por essa omissão de pagamento do empregador, ele vai lá e subtrai um dinheiro do empregador. A senhora acha que isso é uma situação de legítima defesa? Ou a gente está falando de estado de necessidade, ou quem sabe de inexigibilidade de outra conduta, ou quem sabe até de nada, ou seja, é um crime. Excelência, a legítima defesa é uma hipótese em que há a exclusão da ilicitude, em que há a exigência de que haja ali uma agressão ilícita por parte da pessoa que vai sofrer a legítima defesa e que sejam ali usados os meios necessários e disponíveis para a situação. É necessário que essa agressão ao bem jurídico seja uma agressão iminente e violenta o suficiente para, de fato, incidir essa cláusula excludente de ilicitude e que a pessoa também tenha ciência que ela está em legítima defesa. No caso narrado, acredito que não se configura uma legítima defesa, não seria possível essa legítima defesa em razão da omissão. Poderia, sim, haver uma outra justificativa. Perdão, poderia repetir? Foi uma situação em que houve uma agressão para o pagamento? Seria o não pagamento do salário, levando o empregado à miséria. Seria uma agressão injusta e atual, de modo que o empregado pudesse se defender subtraindo alguma coisa desse empregador, já que ele está na miséria, está sendo agredido na medida em que não recebe aquilo que tem direito por omissão do empregador? Não, Excelência, não haveria a configuração da legítima defesa, pelas razões que eu expus, não haveria aí uma agressão ilícita que configure essa legítima defesa, a não ser, de fato, no caso em que haja uma agressão verdadeiramente dita e no momento ali do calor da agressão, hoje o empregado ele revide. No entanto, em razão da omissão dos pagamentos, não. A questão do estado de necessidade, como uma excludente também da ilicitude, acredito também que teria que realizar o caso concreto para ver se poderia justificar, de fato, essa subtração, já que seria aí dois bens jurídicos igualmente relevantes que estariam... A necessidade desculpante? Não, Excelência, seria um estado de necessidade justificante, porque o nosso sistema ele não aceita o estado de necessidade desculpante em regra. Não há exclusão da culpabilidade apenas no Código Penal Militar. Nós adotamos em regra no Código Penal a teoria unitária do estado de necessidade. Ok, obrigado, estou satisfeito. Alô, jurista! E assim chegamos ao final da nossa análise. Como vocês viram, a performance da candidata Vitória Chamas foi excepcional, um verdadeiro exemplo de segurança e profundidade. A dinâmica da prova, com o examinador avançando rapidamente entre os temas, mostra que ela respondia com precisão, permitindo que ele testasse todo o seu repertório. A prova girou em torno de 3 grandes temas da teoria do delito, e vamos resumir as lições de cada um. Primeiro, a longa discussão sobre a evolução da culpabilidade. A lição aqui é clara: não basta saber o conceito atual,
Para uma prova desse nível, é preciso dominar a jornada histórica do conceito e o porquê de cada mudança. A candidata demonstrou com segurança essa transição, saindo de uma culpabilidade puramente psicológica, que era o vínculo mental do agente com o fato, passando pela fase psicológico-normativa, que introduziu o juízo de reprovação, até chegar à normativa pura do finalismo, que promoveu a grande revolução ao mover o dolo e a culpa para dentro do fato típico. E ela foi além, mostrando conhecimento do funcionalismo, que insere critérios de política criminal na análise. Essa capacidade de contar a história da culpabilidade é o que os examinadores buscam, a prova de um conhecimento profundo e não apenas decorado. Segundo, sobre a responsabilidade da equipe médica, a candidata cometeu um pequeno equívoco técnico que é muito comum, mas que faz toda a diferença. Lembre-se, o princípio da confiança não exclui o nexo causal, ele exclui a imputação objetiva. Isso significa que o fato se torna atípico para os membros da equipe que agiram corretamente. Esse princípio serve para isolar a responsabilidade. A falha de um não contamina os outros que confiavam no seu trabalho. A responsabilidade penal só existe para quem, de fato, criou o risco proibido que causou o dano. Por fim, o caso do trabalhador rural, que foi o ponto alto da arguição. Aqui a candidata demonstrou um raciocínio rápido ao seguir a linha proposta pelo examinador, que claramente queria debater as excludentes de ilicitude. Contudo, a análise de vocês deve ir além. Um caso como esse abre, pelo menos, 3 portas de interpretação diferentes. A porta do estado de necessidade, que foi a explorada na prova, e que afastaria a ilicitude. A porta do furto famélico, a mais moderna e aceita pelos tribunais superiores. Aqui, a lesão ao patrimônio é tão insignificante diante da necessidade de sobrevivência que o fato é considerado materialmente atípico, por aplicação do princípio da insignificância. A análise nem chegaria na ilicitude. E uma terceira porta, mais específica, a do crime de exercício arbitrário das próprias razões. O empregado, em tese, estaria usando um meio inadequado, o furto, para satisfazer uma pretensão legítima, o recebimento de seu salário. Isso mostra como um simples caso pode exigir do candidato um conhecimento amplo e profundo de toda a parte geral do Código Penal. Espero que essa análise tenha ajudado vocês a entender não só os temas, mas a própria dinâmica de uma prova oral de alto nível. Um forte abraço e bons estudos, e não se esqueça, deixe o seu like, assine o canal, ative o sininho para mais notificações e alô jurista, aqui você aprende entendendo e não decorando.